Estamos aqui com o Dr. Vitor Bruscagin, meu grande amigo, cirurgião do aparelho digestivo, para falarmos um pouquinho sobre complicações. O tema que ninguém gosta de falar, né, Vitor? Exato, cara, todo mundo foge. Obrigado por estar aqui de novo para gravar esse podcast. E, Vitor, vamos, um tema que ninguém gosta de falar, mas que é super importante a gente falar. Eu gosto muito de, sempre quando eu vou propor uma cirurgia, tentar mostrar um pouquinho de riscos. Eu acho que é importante o paciente ir para a cirurgia ciente de que qualquer cirurgia, por mais bem feita que ela seja realizada, com uma técnica primorosa, com equipamentos adequados, nós estamos falando de corpos humanos, né, que nem sempre 1 mais 1 igual a 2, né, não é uma matemática. Então, eventualmente, podem ocorrer complicações. Lógico, essas complicações vão acontecer com uma frequência maior se os preceitos não forem seguidos, né, se for utilizado uma boa técnica, um bom equipamento, enfim. Então, hoje o tema é para a gente falar um pouquinho de intestino, de complicações intestinais, e uma Uhum. coisa que a gente sempre vê, as pacientes sempre nos perguntam: doutor, eu vou sair com a bolsinha? Então, deixo a bolsinha para você comentar, Vitor. Então, se você quiser começar com a bolsinha, vamos lá, porque é o que geralmente eu costumo falar para as pacientes, quando no decorrer da consulta, se ela não interrompe a consulta e pergunta, eu já aviso que vou falar da bolsinha, porque senão assim que ela sair da consulta, um primo, um tio, alguém vai falar que ela vai precisar da bolsinha. E, na verdade, isso é uma exceção, né? Na nossa prática, na nossa estratégia, a bolsinha é uma exceção. Existem alguns grupos, principalmente na Europa, que lançam mão de uma forma mais liberal da bolsinha, da estomia, como uma maneira de proteger a costura do intestino e tentar evitar uma infecção importante se tiver vazamento. Aqui nos Estados Unidos e principalmente no Brasil, que tem muita gente que estuda e meio que dita conduta nisso, não nos parece sensato, porque o número de complicações do intestino, que seria, na verdade, a fístula, o vazamento, que vão requerer bolsinha, é uma minoria. Tá? Eu costumo falar que o risco de uma bolsinha depois de uma cirurgia de endometriose vai de 1 a 2% no máximo. Isso é diferente do risco de vazamento, porque o vazamento pode ocorrer num número um pouquinho maior, de 2 a 4%, mas o fato de ter o vazamento não obriga a bolsinha. A bolsinha é uma das estratégias que a gente pode usar. Então, eu acho que é uma questão muito de equipe, uma questão pessoal, não quer dizer se está certo ou se está errado, mas se você faz bolsinha com muita liberalidade, você vai fazer um número grande de bolsinhas que, se eles vão, no médio prazo, a gente vai ver que foram desnecessárias. E para fechar essa bolsinha também precisa uma cirurgia. E essa cirurgia também pode ter complicações. Então, a gente tem que pesar muito bem. Vitor, a gente está falando aqui da bolsinha, da bolsinha, da bolsinha. O que é a bendita bolsinha? A bolsinha, também chamada de estomia, né? Ela é um desvio do fluxo do intestino. Então, ao invés das fezes seguirem o seu caminho pelo intestino fino, intestino grosso, e no intestino grosso, onde é o mais comum, passarem na região da emenda, da anastomose, que é o ponto de risco, a gente opta por desviar essas fezes antes que elas passem lá, desvia para o meio externo, então pega o intestino, traz ele para a pele e abre o intestino, de forma que o alimento vem pelo intestino delgado e sai na bolsinha. Essa saída é sempre temporária e visando isso. Bom, ou já teve, no nosso caso, que a gente prefere fazer a bolsinha se tiver uma complicação importante. Então, daí a ideia é que essas fezes não passem por aquele lugar onde teve um problema, onde tem um buraquinho,
e deixem esse buraquinho fechar devagarzinho, o próprio corpo se conserta ao a gente ajudar sem a passagem do cocô. Então, estomia, e o que a gente põe para fora é o ilho, que é o intestino delgado. Fala. E aí, quando a gente está falando do intestino delgado, a gente não tem fezes propriamente que saem, né? É um conteúdo mais líquido. E também existe a opção da colostomia. E quando seria uma indicação de uma colostomia? Quando seria uma indicação de uma ileostomia? Né? Só para clarear, então, a ileostomia, Perfeito. a gente está puxando o intestino delgado e a colostomia a gente está puxando o intestino grosso. Exato. Então, a grosso modo, a gente pode pensar nas estomias como uma estomia de prevenção, quando na cirurgia inicial eu fiquei inseguro, alguma situação me sugere que aquela emenda é de um risco maior para vazar. Então, eu opto, antes de ter vazamento, antes de ter infecção, por pôr a proteção. Nessa situação, geralmente, a gente puxa para fora o intestino fino, o intestino delgado, a parte terminal, que se chama íleo. Daí o nome ileostomia. Outra situação para fazer uma estomia é quando a gente diz de necessidade. Já temos um problema, já temos um vazamento, então ela meio que se impõe. Da mesma forma, a gente pode puxar o intestino delgado ou o intestino grosso, que daí se chama colostomia. A preferência é, sempre que possível, exteriorizar o intestino fino. Por quê? Eu já fiz uma cirurgia inicial nesse intestino grosso, eu estou com uma complicação que, se ela não fechar sozinho ou a gente tiver algum problema maior, eu vou precisar retirar mais um pedaço desse intestino grosso. Então, a gente prefere mexer o mínimo possível no intestino grosso, porque senão vamos dizer, eu roubo um pedaço do intestino que vai ser necessário para fazer a emenda de novo com a estomia. Então, a gente prefere não mexer no intestino grosso. Uma situação na endometriose que a gente, vamos dizer, precisa fazer uma colostomia é se a paciente complica, tem uma fístula, hora que a gente vai fazer outra cirurgia para avaliar, para limpar, e eu tenho uma destruição completa da emenda. Os 2 pedaços do intestino estão praticamente soltos. Aí não vale a pena, não tem interesse em puxar o intestino delgado, porque aquela emenda está tão estragada, vamos dizer, que vai ter que fazer uma nova. Então é mais seguro daí desviar, pôr o intestino grosso para fora, fechar a parte que sobrou do intestino grosso, que é o reto, e lá na frente depois fazer uma emenda de novo. Então a colostomia na complicação da endometriose é raro a gente usar. Perfeito. E, Vitor, a gente está falando aqui muito de bolsinhas, bolsinhas e bolsinhas, mas a gente não falou de outros tipos de complicações, né? Então, o que pode acontecer de complicação, desde as mais simples até as mais severas, numa cirurgia de endometriose intestinal? Então, eu acho que a gente pode também colocar as complicações como complicações agudas ou complicações precoces, e complicações mais tardias. Eu acho que da complicação precoce, eu acho que a que tem para falar do vazamento, é a fístula. Tá? Essa fístula, dependendo de outros componentes da cirurgia, ela pode ser mais séria ou menos séria. Se a gente só mexeu no intestino grosso, pode vazar ali aquela costura. Se a gente mexeu também na vagina, precisou tirar a endometriose da vagina, e a vagina também tem uma sutura, esse vazamento do intestino pode procurar um caminho e ir sair pela vagina. Então a gente tem uma coisa que se chama fístula retovaginal, que é uma situação um pouco mais complexa. Isso tudo tem tratamento, dá para tratar, mas são as coisas, vamos dizer, que mais preocupam a gente no pós-operatório inicial, e tem uma janela onde isso pode acontecer, a grosso modo, que vai até uns 15 dias da cirurgia. Geralmente eu costumo falar para o paciente, passou 15 dias, a chance de ter algum problema é muito, muito pequena. A gente tem outras complicações não específicas do intestino, que eu não sei se você quer entrar nisso, talvez seria para outro podcast,
Alguma questão de urinária, ureter, ou da bexiga, que seriam, de repente, vazamentos, tanto de bexiga ou do ureter, se a gente precisou mexer. E lembrando agora, eu acho que só uma outra coisa aguda e não do intestino, mas relacionada, porque a gente mexe muito na região, seria a retenção urinária, a dificuldade da paciente urinar, porque a gente manipulou muito a pelve, manipulou os nervos que fazem a bexiga funcionar, dão a sensibilidade para a gente saber que precisa fazer xixi. Algumas pacientes ficam com esses nervos meio amortecidos há algum tempo. Se a gente não presta atenção nisso no pós-operatório, a paciente vai começar a reter urina e vai precisar, depois, eventualmente, se isso demora muito, precisar um tratamento um pouco mais prolongado. Mas eu pensaria basicamente, assim, específico da cirurgia, essas duas complicações. E, Vitor, todo vazamento de fezes precisa ser operado, precisa fazer uma cirurgia, dá para fazer uma conduta expectante, dá para fazer uma conduta endoscópica, o que a gente pode pensar sobre isso? Sim, sim. A gente tem que tratar essas complicações, essas pacientes que estão tendo algum problema, do mesmo jeito que a gente discute o tratamento inicial delas para a cirurgia da endometriose, planejamento, aquela coisa extremamente personalizada, extremamente individualizada. Então, se antes de operar a gente discute, tua lesão é aqui, é ali, é colar, vai ter que mexer aqui, esperamos isso, esperamos aquilo, quando a paciente vem com uma complicação, e se a gente for pensar, vamos usar a fístula, geralmente ela vai estar queixando de dor na barriga, vai ter febre, vai ter alguma alteração no exame de sangue. Dependendo da intensidade desses fatores, intensidade, localização da dor, sinais de infecção, tanto clínicos quanto pelos exames, junto com os achados da tomografia, que daí a gente sempre faz, a gente vai ter uma ideia de se esse vazamento é pequeno e está contido ali na pelve, tá? Que a gente chama de bloqueado, ou ele é um pouco maior e a gente teve secreção de fezes que eventualmente espalhou para a barriga. Então, dependendo disso, nós vamos pesar. Se a paciente tiver com um vazamento muito pequeno, clinicamente bem, pouca dor, sem sinais importantes de infecção clínicos ou no exame de sangue, um período de 24, 48 horas de antibiótico pode permitir que a gente perceba para que lado essa paciente vai. Se ela for melhorando paulatinamente, muitas vezes para por aí. No outro extremo, a gente vai ter aquela paciente que eventualmente vai chegar muito mal, muita dor, com sinais importantes de infecção, tanto no exame clínico quanto nos exames laboratoriais, e uma tomografia que mostra que o vazamento é um pouco maior ou está espalhado pela barriga. Essa paciente, provavelmente de saída, vai para uma cirurgia, uma nova laparoscopia, lava, limpa, e daí, dependendo do que acontecer, de como tiver as coisas lá, ela vai poder ganhar só um dreno, um tubinho que sai da barriga e o que eventualmente vazar vai para fora, eventualmente um dreno e uma estomia, desviar se a situação, a infecção estiver muito feia. Uma coisa que sempre perguntam quando a gente precisa reoperar é: não dá para nessa reoperação já fazer a emenda? E é o que eu sempre falo, a gente teve algum problema na primeira emenda, onde os tecidos estavam bonitinhos, recém-manipulados, tudo em ordem, e agora a gente vai mexer num tecido que foi mexido há alguns dias, está com bastante edema e está com infecção. A infecção é um fator altíssimo de risco para essa eventual segunda sutura não dar certo. Então, via de regra, não se faz a emenda de novo, é melhor deixar o processo esfriar e, na maioria das vezes, a paciente, com um pouco de ajuda, se cura sozinha. Então, drena, deixa, a coisa acaba cicatrizando. Por que acontece as fístulas? Por que acontecem as deiscências? Existem, a grosso modo, os que estudaram, classificaram, vamos dizer, os fatores de risco para fístula basicamente em 3 situações. Então, fatores relacionados ao paciente, fatores relacionados à doença e fatores relacionados ao cirurgião.
Então, quando a gente fala de cirurgião, a gente está falando de técnica operatória. Alguns preceitos mínimos têm que ser seguidos. Então, quando a gente, grosso modo, corta e vai emendar um pedaço do intestino, essa emenda, quando a gente junta, não pode estar sob tensão, não pode ter tração, não pode ter que fazer força para juntar as duas partes, porque essa tração vai levar a uma fístula. Quando a gente corta o intestino e vai emendar, a gente tem que ver se tem suprimento de sangue adequado, que é quem efetivamente vai levar as células para fazerem a cicatrização. Então, são duas coisas, vamos dizer, básicas, que têm que ser respeitadas. Isso respeitado, daí vem o que a gente chama a técnica que o cirurgião vai usar. Hoje em dia, a técnica em si é muito difícil você ter uma variabilidade. Antigamente, essas suturas só podiam ser feitas à mão, dar o pontinho ali à mão, muito parecido com uma costura. A gente tem costureiras e costureiras. Do mesmo jeito, tinha cirurgiões mais ou menos habilidosos. Hoje em dia, isso está meio padronizado, a técnica está padronizada porque a gente usa uns artefatos que são os grampeadores, que fazem toda vez a mesma emenda do mesmo jeito. Mas a gente também tem que cuidar e, depois que fez a emenda, checar se tem alguns aspectos técnicos, se essa emenda está bem feita. E a gente, se isso está tudo sem tensão, suprimento sanguíneo adequado e a emenda bem feita, então a parte técnica tá ok. Os fatores do paciente, eu costumo dizer que a paciente da endometriose é a melhor paciente para operar o intestino, a de mais baixo risco. Por quê? Os fatores que levam, que foram provados, que aumentam o risco de fístula são sexo masculino. Então, esse já foi. Doenças associadas. Então, doenças que podem afetar a cicatrização, problemas cardiológicos, diabetes, doenças autoimunes, coisas que a maioria dessas pacientes não tem, porque elas são jovens, saudáveis, no início da vida. Fatores também, e daí fatores relacionados à doença. Basicamente, daí você vai falar dos pacientes que têm câncer, por exemplo, que junta tudo daí. São mais idosos, têm alguma doença associada, tem uma doença que provoca desnutrição, nutrição é outro fator importante da paciente, que eu esqueci de falar, e os pacientes que fazem, que têm câncer, geralmente fazem químio ou radioterapia, que são tratamentos que prejudicam a cicatrização. Então, eu acho que basicamente numa paciente de endometriose, só teria um fator para a gente eventualmente discutir com elas, que às vezes passa batido, que é o fumo. O cigarro pode afetar a cicatrização ao ele provocar uma vasoconstrição e daí dificulta o sangue de chegar lá na região que a gente precisa cicatrizar no pós-operatório. Eu acho que essa é talvez o único fator de risco extremamente frequente nas pacientes extremamente frequente não, mas comparado com doença cardiológica, né, eu acho que esse seria o único fator da paciente aí para a gente discutir mais. Perfeito. Acho que a gente falou bem disso e acho que valeria a pena a gente comentar um pouquinho também, Vitor, sobre complicações eventualmente crônicas, alteração de motilidade, estenose, algumas coisas desse tipo. O que você acha? Sim, essa é a outra parte, a gente mudou aí, não, que seriam as complicações tardias, né? Que especificamente do intestino relacionada com a cirurgia, a gente teria a estenose, que é o quê? Na região da cicatriz, a gente acaba tendo uma cicatriz muito exuberante e o orifício por onde passam as fezes acaba estreitando com o tempo. Isso dificulta a evacuação e pode ir piorando até que a paciente tenha muita dificuldade. Então, é uma coisa que a gente tem que ficar de olho, principalmente nos primeiros 6 meses, que é o período onde a cicatrização acontece com maior frequência. Ou melhor, onde a cicatrização está acontecendo ainda e é onde pode ter esse estreitamento. Passados 6 meses, se a paciente não tem estenose, é improvável que ela vá desenvolver estenose no longo prazo. Por outro lado, a queixa de uma estenose nesses primeiros 6 meses, que seria uma dificuldade para a paciente fazer cocô, ter que fazer muito esforço,
fezes mais endurecidas, dificultosas, geralmente confunde também com um outro efeito de médio e longo prazo que a nossa cirurgia pode ter, que se junta com aquela história de prender o xixi. A mesma manipulação dos nervos que inervam a bexiga e dão a sensação, também são nervos que vão para o reto, que é a parte final do intestino, onde parte do processo de evacuação acontece, de sensibilidade, de desencadear o desejo, e às vezes o intestino, o reto, não funciona direito e começa daí a não se esvaziar. Então são duas coisas que a gente tem que pensar quando a paciente, nesses primeiros 6 meses, começa a queixar de dificuldade para evacuar e tudo. Uma outra coisa muito discutida é, às vezes, até o contrário. Como a gente tira a parte final do intestino, algumas pacientes podem ter um aceleramento do trânsito intestinal. Então, elas começam a fazer cocô várias vezes, pequenas quantidades ao longo do dia. Isso é muito bem descrito também na literatura oncológica, mas os dados que a gente tem da endometriose, dependendo de como a gente investigar essa paciente antes, a gente vai ver que ou elas já são muito obstipadas antes, que é uma coisa frequente na mulher em geral, ou muitas delas já têm algum sintoma desse aceleramento, seja pela doença da endometriose, ou seja por outras doenças do trato gastrointestinal, a mais conhecida, a síndrome do intestino irritável, outra também, às vezes, a intolerância à lactose, e que se a gente não pesquisou isso tudo no pré-operatório, no pós-operatório, quando ou vem a obstipação, ou ela queixa que está indo muito no banheiro, a gente tem que depois investigar, porque, às vezes, outros diagnósticos pré-existentes não foram entendidos como tal no começo, porque, lógico, a hora que aparece endometriose lá na paciente com dor, com todo o quadro clínico, a gente sempre vai pensar primeiro na endometriose. Perfeito. E, Vitor, se a gente tem uma estenose, isso significa que a gente vai precisar reoperar essa paciente? O que vai ser feito? Não, não significa que a gente vai ter que reoperar essa paciente. O mais importante é isso. A cicatrização completa demora 6 meses. Então, até completar 6 meses, existem fenômenos de cicatrização e remodelamento dessa cicatriz acontecendo lá no intestino. Então, se nesse período a gente percebe que a paciente está com algum sintoma que pode sugerir uma estenose, que é geralmente aquela paciente que fala, eu fazia cocô muito bem antes de operar, agora depois que operei, meu intestino está preso, eu não consigo, eu faço só bolinha, tenho que fazer muita força, e logo depois que eu faço cocô, eu tenho que voltar correndo porque dá vontade de novo. Nessa paciente, temos que investigar. Então, a gente costuma fazer um exame de colonoscopia, onde o colega da endoscopia consegue ver a emenda e entender se isso está estreitado ou não. Se houver estreitamento, o próprio endoscopista, se comunicando com a gente, em comum acordo, pode promover o que a gente chama de dilatação. Ele introduz um balão específico que ele insufla e ele cresce e dilata essa emenda. Então, ele quebra essas fibras que estão mais densas, dilata, e essas dilatações podem ser necessárias várias sessões, mas no médio e longo prazo, mais de 90% dos pacientes resolvem sem cirurgia. Agora, se o paciente tiver uma estenose que, vamos dizer, ficou abandonada ou não diagnosticada, ele foi se compensando, tomando um laxante, depois de 6 meses da primeira cirurgia, é muito difícil você conseguir dilatar, porque daí já está um processo fibrótico definido. Consolidado. Então, nessa minoria, eventualmente, a gente tem que reoperar. Perfeito. E as alterações de motilidade propriamente, existem maneiras clínicas de tentar regularizar isso, melhorar isso? Sim, eu acho importante lembrar que nesses primeiros, vamos lá, 3 a 6 meses, toda paciente que opera endometriose vai ter alguma mudança, alguma coisa vai mudar, seja para prender, seja para soltar, por conta da própria manipulação.
nós tiramos um pedaço do intestino, está cicatrizando, tem um monte de coisa acontecendo. Então, quando ela tem algum tipo de queixa desse tipo, ótimo, a gente vai tentando avaliar, tentando ganhar um tempo e fazendo algumas investigações, se necessárias. Então, eu acho que a estenose é a primeira que a gente tem que preocupar. Se não for isso, vamos lá. Questão de dieta, questão de dor, muitas delas queixam de dor pélvica, e a hora que a gente vai examinar, elas têm um períneo doloroso, uma musculatura do assoalho pélvico dolorosa, isso é uma reação à dor pós-operatória, uma coisa de defesa, e muitas vezes a fisioterapia pélvica ajuda bastante a gente, e o exame físico é uma coisa importante para isso. Fora isso, eventualmente pensar síndrome de intestino irritável, intolerâncias alimentares, e ir paulatinamente fazendo esse diagnóstico. Mas eu vou te dizer, eu não tenho um número específico, mas a maioria das pacientes, você vai ganhando um tempinho, até 6 meses, entra tudo nos eixos. Perfeito, acho que conseguimos abordar vários temas aqui e mostrar também que a complicação não é bicho-papão, né? Que é importante a gente, é um tema que as pessoas têm receio de ouvir, têm receio de falar, mas que é muito importante a gente esclarecer, porque pode ocorrer, mas que, como você falou muito bem aqui, tem muita solução, desde as mais simples até as mais complexas, né? Então, agradeço de novo você estar aqui comigo para a gente poder conversar sobre isso, porque é algo muito, muito importante de ser dito. Patrick, eu que te agradeço a oportunidade, a parceria nossa aí, que já vem de longa data, que é o que eu falo, eu me descobri com as pacientes de endometriose, eu gosto e eu fico sempre satisfeito, eu acho que é uma paciente muito gratificante de tratar, porque a gente pode ajudar elas bastante a fazer muita coisa. E não tem medo de perguntar, né, cara? A gente sempre vai jogar limpo e vai explicar, e as vantagens são sempre maiores do que os riscos. Então, não teria medo, não teria medo. Acho que é importante, há alguns anos, eu lembro de um pai de uma paciente falando: doutor, o senhor só vai operá-la se o senhor me garantir que não vai ter nenhuma complicação. Né? Eu acho que tem um medo de um médico que garante que não vai ter nenhuma complicação. Né? Eu acho que é muito importante, quem você falou, a gente jogar limpo, a gente falar a verdade, explicar que complicações podem ocorrer, né? Faz parte, são corpos humanos, tem variações anatômicas, variações de cicatrização, tem muitas particularidades que a gente está lidando aqui. Lógico, também desconfiem de um grupo que tem taxas altíssimas de complicações, né? Eu acho que é sempre importante a gente esclarecer esse tipo de coisa. Vitor, muito obrigado de novo. Vai curtir o seu resto de feriado aí. Para todos nós. Obrigado, cara. Um abração. Tchau, tchau.